Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo com base na palavra de Deus. Vamos orar suplicando ao Senhor que Ele nos abençoe através desse estudo de hoje. Pai querido, nós estamos na Tua presença neste momento e suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar e falar. Que Teu Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo, nos dando a direção do alto para que em tudo que falarmos aqui possamos ter o entendimento e, ó Pai, alcançar a profundidade daquilo que o Senhor quer falar conosco. E principalmente aplicar nas nossas vidas a Tua palavra, os Teus princípios. Nós oramos e clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra e o título é Religião e Cristianismo versus Evangelho. Vou repetir. Religião e cristianismo versus Evangelho. Sempre que tratamos de qualquer assunto relacionado à pessoa de Deus, é importante entender e saber bem o significado e a diferença que existe entre religião, cristianismo e evangelho. Os três tratam, relatam, ensinam sobre Deus e os seus princípios, mas de formas diferentes e distintas. Essa é a razão da existência de milhares de religiões, denominações, seitas, sistemas eclesiásticos, etc. Se Deus é um só, o princípio deve ser um só, e não muitos, diferentes e até mesmo, infelizmente, opostos uns dos outros, criando conflitos e diferenças. Para não criar conflitos em algumas situações ou ambientes, usam-se sempre e quase que sempre a expressão laico. Esse é um Estado laico, essa é uma escola laica, uma empresa laica, que não tem influência religiosa, que é livre. Nós somos livres. Qualquer um de qualquer religião pode participar aqui. Nós não defendemos nada, mas nós respeitamos todas as religiões, não é? Mas, na verdade, nós trazemos conosco, todos nós, raízes da religião, da crença, do cristianismo ou do evangelho. Algum tipo de religião, algum tipo de doutrina que aprendemos, alguma coisa que trazemos pela tradição de família ou de lugar, de terra, de costumes, não é mesmo? Nós sempre trazemos uma tradição, sempre trazemos uma base, alguma coisa conosco na nossa vida. Precisamos entender que cristianismo é uma religião, como é o judaísmo, catolicismo, islamismo, espiritismo e todos os demais ismos, não é, que os homens criaram. Então, cristianismo é uma religião. As pessoas pensam que não, mas é a religião, né? Muitos pensam que não e dizem que não, mas é uma religião. E nós vamos ver por quê. Evangelho não é religião. Evangelho é o estilo de vida de Jesus, que ele chamou de as boas novas, ou a boa nova de Jesus. Trago para vocês boa nova, algo novo. Jesus não nos orientou para que seguíssemos nenhuma religião, mas que seguíssemos a Ele, a pessoa dele. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, ele fala assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então ele diz assim: quem me segue? Ele era judeu, ele não fala quem segue a minha religião do judaísmo, a religião judaica, não. Ele falou quem me segue, segue a minha pessoa, não andará em trevas. Não é? Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, está escrito assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ele está dizendo, eu sou o caminho,
eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele não está dizendo que é uma religião, que é uma denominação, mas ele está dizendo ele, ou seja, o caminho, a verdade e a vida não é uma religião e não está numa religião, é a pessoa dele, é ele mesmo. Ou seja, nós devemos seguir a Jesus. Cristianismo é religião. Religião significa o homem conectando com Deus, buscando a conexão com Deus, porque religião é religar o homem a Deus. Então, religião é o homem conectando ou tentando conectar-se com Deus, mas evangelho é Deus conectando com o homem. Não é o homem indo a Deus, mas Deus vindo a nós. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, não é? Por isso que Jesus é o Emanuel, é o Deus humanado, o Deus encarnado, o Deus conosco, o Deus em nós e por nós. João 1,14 está escrito assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então o Verbo veio até nós, o Verbo se encarnou, a promessa, a palavra se fez carne. Então, religião é o homem tentando conectar-se com Deus, ou conectando-se com Deus, mas evangelho é Deus conectando conosco, é o Emanuel vindo até nós. Lá em Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, versículos de números 7 e 8, ele escreve assim: antes a si mesmo, falando de Jesus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então mostra aqui Deus se encarnando, o Deus humanado, o Deus, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é a palavra. O Evangelho é a palavra, que é o próprio Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, versículo 16, está escrito assim: a lei e os profetas duraram, vigoraram, permaneceram, prevaleceram até João. Até João. Desde esse tempo, a partir de João, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus e todo homem se esforça para entrar nele. Então, a lei e os profetas vigoraram, duraram até João. A partir daí, agora é pregado o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não uma religião, não leis, não dogmas, não leis e nem religião alguma, nem sistemas eclesiásticos, mas o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 4 de Mateus, versículo 23, está escrito assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então ele pregava nas sinagogas, ele não pregava lei, ele não pregava Torá, ele não pregava Tanakh, os profetas, ele lia, mas ele pregava o evangelho do reino. Religião e cristianismo versus evangelho, é o que nós estamos vendo hoje. A religião e cristianismo versus evangelho. A partir de Jesus, até os primeiros, até o princípio do, e o meio também do 4º século, não é? Até lá nesses primeiros 4 séculos de Jesus, até o 4º século, os discípulos de Jesus procuraram viver e pregar conforme o que aprenderam de Jesus no seu evangelho. Então, esses primeiros séculos, a partir de Jesus, os discípulos, aqueles que aprenderam com Jesus, eles pregavam o evangelho e tentaram viver o evangelho, não religiões da época, nem doutrinas da época, mas o evangelho que Jesus havia ensinado. Em Mateus, no evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 19 a 20, Jesus fala com os discípulos assim: ide por todo mundo, né? Ide, portanto, fazei discípulos de
todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele falou, ensinando-os, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar o que eu tenho ordenado. E ele não mandava guardar lei, ele não mandava guardar preceitos lá de Levítico, nem da Torá, nem de nada, não. Ele ensinava o evangelho, a boa nova para aqueles que estavam ouvindo a sua palavra e que estavam dispostos a segui-lo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco para sempre até a consumação dos séculos. Ou seja, pregar o evangelho não é pregar religião, nem denominação, mas o evangelho, as boas novas de Jesus, não é? Só conseguimos entender Deus e os seus princípios quando conhecemos Jesus. Quando conhecemos Jesus e o seu evangelho, os seus ensinamentos, somente conseguimos entender Deus e os seus princípios quando conhecemos Jesus e o seu evangelho. No Evangelho de João, capítulo 14, os versículos 8 a 9, está escrito assim, replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Às vezes as pessoas dizem assim, Deus podia ter alguma manifestação, alguma coisa para nós conhecermos a Ele de uma forma melhor. Não existe maior manifestação e melhor manifestação do que a pessoa de Jesus, que é o Deus encarnado, que é o Verbo que se fez carne. Então, Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Quando você aprende sobre Jesus, você aprende sobre o Pai, você aprende sobre Deus, porque em Jesus está a revelação do Pai, porque é o próprio Pai através do Filho, não é? A religião cristã, né? O cristianismo e a religião, ele surgiu como religião através de Constantino, não é? Porque ele passou a crer no Evangelho. Então, a partir de Constantino, que era imperador de Roma, passou a existir, no século IV, o cristianismo. A religião cristã, ou a religião do cristianismo, surgiu através de Constantino. Olha aqui, a religião cristã, o cristianismo surgiu a partir e através de Constantino, que era imperador de Roma. Agora, o evangelho surgiu através de Jesus. Quando nós vamos lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja, porque Paulo, ele era Saulo, o nome dele era Saulo, e ele era judeu, e ele perseguia a igreja de Nosso Senhor, perseguia aqueles que criam no Senhor Jesus. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que fala até sobre a conversão de Saulo, aqui fala dos versículos 1 a 2, quando ele ainda não era convertido. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. E ele fala, se achasse alguns que eram do caminho,
que seguiam o caminho que era Jesus, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E lá, quando depois que ele teve uma experiência com Jesus e ele se converteu, nesse mesmo capítulo mostra a conversão dele. Quando nós vamos lá no capítulo 24 de Atos dos Apóstolos, que agora ele já convertido, está pregando o evangelho, está falando de Jesus, ele agora passa a ser perseguido. E no capítulo 24 de Atos dos Apóstolos, olha, lá no capítulo 9 ele estava perseguindo, agora no capítulo, ele estava perseguindo os que eram do caminho. E agora no capítulo 24, olha o que, quando ele foi preso, olha o que acontece. Vou ler apenas alguns versículos, do 14 ao 16, diz assim: porém, confesso-te, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, capítulo 24, de 14 a 16. Isso mesmo. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos como de injustos. Eu pus aqui até o 16. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Mas ele diz aqui no 14, porém confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, como ele chamava antes, não é? Então, não era, os discípulos de Jesus não seguiam o judaísmo, não seguiam nenhuma religião, não seguiam nada de paganismo, nem de judaísmo, nem de nada de ismo. Eles seguiam o caminho que é Jesus. A partir de Jesus, até o século IV, até o quarto século, era pregado o evangelho de Jesus e foram instituídas comunidades de acordo com o evangelho. Só que eles sofreram perseguições dos líderes religiosos, do judaísmo, dos romanos, do Império Romano, dos filósofos, principalmente dos gnósticos, que eram mais severos, mais intensos, e por todos os lados eles sofreram perseguição. Por quê? Porque o povo conhecia sistemas religiosos e principalmente o judaísmo e as religiões do paganismo, as crenças do paganismo, o sincretismo. Mas agora eles estavam conhecendo o caminho, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando chegou em Constantino, Constantino aceitou o evangelho lá no século IV, mas criou a religião do cristianismo. Quando Constantino, no quarto século, ouviu do evangelho, creu no evangelho e aceitou o evangelho, por muitas razões que nós vamos ver depois, ele criou a religião do cristianismo para unificar todo mundo. Um sistema eclesiástico religioso arranjado, montado por líderes religiosos de diferentes pensamentos teológicos. Aí deu início, então, às diferentes denominações e pensamentos teológicos, todos falando de Deus, mas de forma, cultos, rituais, orações, rezas, diferentes e diferentes interpretações. Quando era Jesus e somente os discípulos de Jesus, o evangelho era um só. O evangelho de Jesus, sem sistemas eclesiásticos e sem religiosidade. Será que nós estamos entendendo isso? Cada religião, denominação, com seus interesses pessoais de poder e governo sobre o povo, com disputas, surgiram, misturando com sincretismo, com paganismo, política, benefícios, patrimônios, dinheiro, bens, etc. Misturaram tudo, buscando interesses pessoais também, de poder e de poder político e de poder também de bens monetários, de aquisições de várias formas, patrimônios e muitas coisas. Misturaram tudo isso. Quando Jesus dizia,
Lá no capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 36, Jesus falava: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Então não estou preso às coisas desse mundo. Então o meu reino não é deste mundo. E Jesus falou para aqueles que queriam segui-lo. Lá em Mateus 8, versículo 20, ele fala assim, que as raposas têm os seus covis e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Então está totalmente fora das religiões e dos sistemas eclesiásticos, que são pregados, inclusive até hoje, principalmente nos nossos dias, de uma forma mais sarcástica e mais agressiva ainda. Infelizmente, Jesus falou assim, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, o meu reino não é deste mundo. E lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, quando ele fala das pessoas que estão em busca de bens e de dinheiro e ficam atrás de muito dinheiro, ele fala assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. É totalmente contrário às religiões, às denominações, aos sistemas eclesiásticos religiosos. A salvação não vem de obras. Nós não temos que fazer nenhum negócio com Deus. Vamos ver aqui em Efésios, capítulo de número 2, Efésios 2, de 8 a 9, nós vamos ver que não existe essas coisas de você traz isso e ganha aquilo. Você faz esse compromisso com Deus, faz esse voto com Deus e para você ganhar aquilo. Não existe isso. Não, isso está nas denominações, nas religiões, não no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não no Evangelho. Capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, versículos de número 8 e 9, ele fala assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, se você fizer isso para Deus, ele vai te dar aquilo. Se você der aquilo para Deus, você vai ter isso. Não. Não se faz barganha com Deus. Não se faz negócios com Deus. Porque o maior preço já foi pago por nós na cruz do Calvário. Jesus já pagou esse preço por nós na cruz do Calvário. E nós precisamos apenas crer. Vamos fazer a nossa parte, conforme diz o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, com amor, com compaixão, com perdão, com reconciliação, abençoando as outras pessoas, fazendo bem sim. Fazendo bem sim, mas não como barganha, não para ganharmos alguma coisa, mas porque isso faz parte de quem é um discípulo de Jesus. Então nós estamos vendo religião, cristianismo versus evangelho. A partir do século IV, o mundo passou a conhecer uma igreja, ou a igreja, não é? Com liturgias provindas do judaísmo, dos israelitas, de Salomão, Herodes o Grande, misturado com sincretismo e paganismo, conhecida e determinada como igreja cristã. São os cristãos, a igreja cristã, mas com uma mistura grande, misturando judaísmo, misturando paganismo, misturando sincretismo, misturando tantas coisas, tantos rituais, que o Evangelho não nos ensina isso. O Evangelho de Jesus nos ensina de outra forma, outra coisa. Nada disso, não é? Mas as pessoas vivem uma vida como se chamada cristã, religiosa cristã, não é? Mas sem conseguir viver o Evangelho de Jesus, que é um Evangelho sem mistura de nenhuma religião e sem mistura de nenhum sistema eclesiástico. Né? As pessoas as pessoas gostam de rituais, de coisas diferentes. Hoje a expressão, a palavra-chave hoje é o mover, que não tem nada, absolutamente nada a ver com Jesus, muito menos com o seu Evangelho. Não praticam o que é certo, porque para elas não dá certo.
tem que fazer com alguma coisa a mais, que eu falo que é o Jesus Plus, mas alguma coisa. Quando ele é suficiente para a nossa vida, não tem o retorno que tanto querem, não tem lucro, então misturam as coisas e começam a comercializar, a fazer barganhas e a levar o povo através de barganhas para que possam ter lucros, quando isso não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é religiosidade, isso são sistemas eclesiásticos criados pelos homens e não por Jesus, nem pelo seu evangelho. Tudo precisa convergir em Jesus. Tudo precisa partir de Jesus, porque Jesus é o Verbo que se fez carne, Jesus é o Emanuel, Jesus é o Deus encarnado, é o Deus humanado, é o Deus conosco. Religião, cristianismo versus evangelho. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, ele fala: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Mas o evangelho, não é? A justiça de Deus se revela no evangelho. Quer conhecer a justiça de Deus? Conheça o evangelho. Conheça Jesus, porque Jesus é o evangelho. Jesus é a palavra. Jesus é a boa nova. Tudo precisa partir do evangelho de Jesus. O escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, ele fala: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Deus falou muitas vezes antigamente através dos profetas, não é? Através das profecias de muitas maneiras, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Tudo precisa passar pelo filtro chamado Jesus. Por isso que Jesus sempre falava: ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Ele falava: vocês ouviram lá atrás os profetas dizerem isso, e a Torá e a lei falar isso, mas eu, porém, vos digo. Então agora é através de Jesus. Tudo o que lemos no Antigo Testamento e nas epístolas dos apóstolos precisa passar pelo filtro chamado Jesus. Eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui. Tudo que lemos no Antigo Testamento e nas cartas, nas epístolas dos apóstolos, no Novo Testamento, tudo precisa passar pelo filtro chamado Jesus. O que não passa pelo filtro chamado Jesus não é evangelho. É apenas circunstancial, temporal, costumes da época, não do evangelho. Por isso, não é doutrina, não pode nem deve ser pregado e ensinado como doutrina. A doutrina é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que não passa pelo filtro do evangelho não é doutrina. É questão da época, dos costumes, das circunstâncias. Será que nós estamos vendo isso, entendendo que existe na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, as verdades imutáveis e as circunstanciais? Não é mesmo? Jesus lia os profetas na sinagoga, mas não leu nada para os seus discípulos, nem recomendou livro algum para os seus discípulos. Ele viveu aquilo que ensinou e disse lá em João 14, 26,
Olha o que ele fala em João 14, 26. Mas o Consolador, que é Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse nos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Ele não deixou livro nenhum. Os discípulos escreveram tudo o que ele falou, mas ele não deixou livro nenhum. E aquilo que foi escrito precisa passar pelo filtro que se chama Jesus. A sistematização da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, foi feita de acordo com o entendimento dos teólogos da época, e não de Cristo. Criaram doutrinas bíblicas que não têm nada a ver com Jesus e com seu evangelho. Como que é isso? Você precisa estudar para saber e entender. O zelo sem entendimento nos leva ao legalismo, e o entendimento sem o zelo nos leva ao comodismo. Eu sempre falo que a arma mais perigosa que o diabo tem contra qualquer pessoa chama-se ignorância. Então, a sistematização da Bíblia, que é o Antigo e o Novo Testamento, foi feita de acordo com o entendimento dos teólogos da época e não de Cristo. Por isso criaram doutrinas bíblicas que não têm nada a ver com Jesus e com seu evangelho. Por isso que as epístolas precisam passar pelo crivo chamado Jesus e pelo seu evangelho. Tudo precisa passar por Jesus. Quando as religiões e denominações são colocadas diante do evangelho de Jesus, Jesus cria problemas doutrinários e teológicos para elas. Sempre que é falado realmente do evangelho, entra em conflito com muitas doutrinas, com muitas coisas que são ensinadas, como se fosse evangelho, mas não é evangelho, é doutrina de homem. O ensino do Antigo Testamento entra em choque com o que Jesus ensinou no seu evangelho, no Novo Testamento. Os maiores inimigos de Jesus sempre foram os líderes religiosos e ainda até nos dias de hoje. Muitos são. O Evangelho de Jesus sempre apresentou e ensinou sobre o amor, compaixão, perdão, reconciliação, solidariedade, mutualidade, procurando manter a simplicidade e singeleza de Jesus. Uma coisa tão interessante que quando um centurião procurou Jesus porque o seu servo estava enfermo na sua casa e ele pediu Jesus que Jesus o curasse, Jesus falou, eu vou lá. Ele falou, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Eu nem preciso que o senhor vá lá, porque eu sou um homem de autoridade, eu sei que o senhor, como autoridade espiritual, se o senhor der uma ordem que o meu servo será curado lá. E Jesus falou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5 ao 13, mas o versículo 10 especificamente, Jesus fala assim, em verdade vos digo que nem em todo Israel eu vi fé como esta. E aquele homem não era judeu, aquele homem não conhecia nada do Evangelho, mas ele teve fé. Porque a fé é algo simples, não é algo de sistema eclesiástico, mas é algo que é simples e que é natural na nossa vida, na presença de Deus, não é? Então, porque não se refere à religião, a sistema, mas à vida, a evangelho. Então, aquele homem, ele mostrou para Jesus que ele tinha fé, que ele realmente cria, mais do que muitos religiosos da época, até dos discípulos também. Quando nós olhamos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, do versículo 1 ao 48, fala-se sobre Cornélio, o homem que era centurião da corte. Esse homem não era judeu e nem era religioso
e nem conhecia nada do Evangelho, do chamado cristianismo, não é mesmo? Mas a palavra de Deus fala lá, olha aqui, Atos de 1 a 4, vou ler, só para que nós possamos ter uma ideia melhor. Atos, capítulo 10, de 1 a 4, preste atenção nisso aqui. Não fala nada de religião, nem de sinagoga, nem de templo, nem de nada. Mas olha o que fala. Capítulo 10, de 1 a 4. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Só fala que ele era piedoso e ele era um homem temente a Deus. É isso que fala. Ele era piedoso e temente a Deus. Ele temia a Deus e ajudava muitas pessoas, dava muita ajuda. Esmolas, que aqui fala. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou-lhe: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Porque Deus não está olhando religião. Deus não está olhando rótulo religioso. Deus não está olhando denominação. Deus não está olhando sistema eclesiástico. Deus não está olhando nada disso. Deus está olhando o nosso coração e a nossa postura, a nossa sinceridade. Aquele homem, Deus se manifestou a ele e toda a sua família foi salva. Que coisa maravilhosa. Depois você leia Atos capítulo de número 10, do versículo 1 ao 48. Leia isso e você vai entender que coisa maravilhosa é o não seguir religião nem cristianismo, mas o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de Jesus não está preso a nenhum sistema eclesiástico das religiões, nem a rituais algum, e a formas de cultos conforme as denominações e os sistemas. O evangelho de Jesus não está preso a nada disso. Tem que ser assim, tem que ser daquela forma, tem que ser não sei o quê. Não, tem que ser conforme é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando esteve com a mulher samaritana, a mulher samaritana não, a mulher samaritana, não é? Lá no Evangelho de João capítulo 4, ela fala, os nossos pais ensinaram que nós devemos adorar aqui nesse monte, mas vocês que são judeus falam que no monte, que é lá em Jerusalém. Aonde que é? Jesus falou assim, mulher, a hora vem e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não tem nada de monte, não tem nada disso, mas os homens inventaram o sagrado. Quando nós visitamos Jerusalém, nós visitamos porque foi um lugar maravilhoso, onde muitas coisas aconteceram, mas não porque aquilo ali é sagrado. Porque sagrado não existe, existe o santo, que é o Senhor nosso Deus. A Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, é a revelação progressiva de Deus à humanidade, que foi registrada nas escrituras judaicas e cristãs, né? Mostrando o pacto, a aliança que Deus firmou com Noé, Abraão, Moisés e Davi no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento tem um novo pacto, a nova aliança, que foi revelada no Evangelho na pessoa de Jesus. Lá no profeta Jeremias, capítulo de número 31, Jeremias 31, do versículo 31 a 33, fala assim, Jeremias falando, olha aqui, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Firmarei nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá.
não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Uma nova aliança eu farei com o meu povo. E Jesus, na última ceia com seus discípulos, essa aliança foi revelada. Jesus, quando esteve com os discípulos, ele falou: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, a nova aliança está na pessoa de Jesus, através de Jesus, do seu Evangelho. O Antigo Testamento é uma narrativa sem final que é concluída no Novo Testamento, em Jesus e no seu Evangelho. Vou relembrar Hebreus 11:1, que fala: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, olha aqui, Romanos capítulo de número 10, versículo de número 4, está escrito assim: porque o fim da lei da Torá é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim, a conclusão de tudo está em Cristo Jesus. O fim da lei é Cristo. E lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 16, Jesus fala assim, Lucas 16, perdão, está escrito assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E eu gostaria de ler lá em Efésios somente 2 versículos, no capítulo 1. Efésios, capítulo de número 1. Nós vamos ler os versículos 9 e 10, que diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, nós não seguimos religião, ou não deveríamos seguir religião. Não devemos seguir religião, nem cristianismo. Mas, segundo Jesus, nós devemos seguir o Evangelho, o seu Evangelho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, religião e cristianismo não é Evangelho. Evangelho é o próprio Senhor Jesus, a palavra viva. Que Deus nos ajude a entender essa palavra.